Então, vamos continuar com a nossa aula de exercício de aplicação da pena. Nós vamos pegar agora um problema que é um problema que envolve um crime punido com detenção. Evandro, com várias entradas na polícia, mau caráter, praticou à noite o crime de constrangimento ilegal. Artigo 146, caput do Código Penal, com emprego de arma. Esclarece que a aplicação que a vítima é enferma e o crime foi praticado por motivo de relevante valor moral. Faça a aplicação da pena. Verifique se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e indique o regime de cumprimento de pena. Tá. Então, primeira coisa que nós vamos fazer quando eu tiver um exercício de aplicação da pena é fazer a classificação. Vamos lá, fazer a classificação. Então, Evandro, me ajudem lá. Com várias entradas na polícia. Então, várias entradas, gente. Várias entradas são antecedentes. Vamos esquecer por hora a súmula 444 do STJ e vamos considerar aqui várias entradas como antecedentes. Eles são antecedentes, eles são circunstâncias judiciais. E como o crime de constrangimento ilegal é punido com pena de detenção, várias entradas na polícia é favorável ou desfavorável a ele? Desfavorável. Então ele vai aumentar a pena em um mês. Professor, por que o senhor está aumentando a pena em um mês? Porque nós combinamos. Quando o crime é punido com detenção, e aqui o constrangimento legal é com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Logo, eu vou aplicar aí 1 mês a mais na pena dele, porque é punido com detenção. Muito bem. Várias entradas. Mau caráter. Mau caráter. O que é o caráter, gente? O caráter é a personalidade é a circunstância judicial, não é? O fato dele ter mau caráter é favorável ou desfavorável? É favorável ou desfavorável? Desfavorável. Então vai aumentar a pena em 1 mês. Crime praticou à noite. Muito bem. Eu disse que nós deveríamos levar em consideração as circunstâncias de tempo, não é? Se pressupõe que uma conduta praticada à noite, ela é mais grave do que uma conduta praticada de dia. Então eu vou colocar aqui à noite e vou procurar aqui no código. Vou marcar aqui. Pronto. Vou colocar aqui no início e vou colocar aqui à noite. Então, o à noite, se o crime é cometido durante a noite, em lugar ermo, com emprego de violência ou arma, por 2 ou mais pessoas. Se fosse a violação de domicílio, só para a informação de vocês, o à noite seria uma violação de domicílio qualificada, porque a pena do parágrafo 1º, observe, de 6 meses a 2 anos, é maior do que a pena do caput, 1 a 3 meses. Mas não é, nós estamos falando de constrangimento ilegal. À noite também aparece num outro crime aqui, na violação de domicílio, né? E só. Então, à noite,
Como ela não aparece como nenhuma outra situação, eu vou considerar a noite como circunstância judicial de tempo, né? Eu vou considerar a noite como circunstância judicial de tempo. Vou só mandar aqui novamente o artigo 146, para a gente poder não se perder aqui na nossa explicação. Como eu pressuponho que à noite é muito mais difícil de eu punir, reprimir a criminalidade, eu vou colocar como circunstância judicial de tempo e vou aumentar a pena de 1 mês. Repare que primeiro eu procurei para saber se o à noite não, de alguma forma, não era agravante ou não era uma causa de aumento de pena. E aí eu coloquei o à noite apenas como circunstância judicial. Beleza? Voltando aqui. Então, o crime de constrangimento ilegal, 146. Artigo 146, caput, né? Qual é a pena do constrangimento ilegal aí? 3 meses a 1 ano. Pena, detenção, 3 meses a 1 ano. Tá todo mundo acompanhando aqui? Vamos pegar a canetinha preta que está melhor. Beleza. Com emprego de arma. Com arma. Vamos dar uma olhadinha no código se o emprego de arma ele gera algum problema, né? Porém, as penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando para execução do crime se reúnem 2 ou mais pessoas ou há emprego de arma. Quando eu digo a pena aplica-se cumulativamente em dobro, o que é isso aí? É uma majorante, muito bem. Então, o emprego de arma, ela faz com que a pena seja aplicada cumulativamente e em dobro. Ou seja, 2 vezes. O que é o cumulativamente, professor Franklin? É que esse crime é punido com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, além da pena de detenção, eu vou aplicar a multa. Para maiores detalhes sobre a multa, vide aula de multa, de pena de multa. Muito bem. Por hora, eu preciso só dizer que arma no crime de constrangimento ilegal é uma majorante. Beleza, tranquilo. Voltemos a ele. Voltemos aqui ao bichinho. Esclarece que a vítima é enferma. Vítima enferma, professor. O que é vítima enferma? Crime praticado contra enfermo. É uma agravante. É uma agravante. E vítima enferma e o crime foi praticado por motivo de relevante valor moral. Valor moral é uma atenuante.
Professor, de onde é que o senhor tirou que enfermo é agravante? E de onde é que o senhor tirou que relevante valor moral é atenuante? Aqui, vamos lá? Se eu colocar aqui a palavra enfermo, vou botar para cá. Professor, esse criminoso aí deixa acontecer a situação de enfermidade da vítima. Claro que pela teoria finalista da ação, ele tem que estar com a consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Se ele desconhecia essa circunstância, a ele não poderá ser imputada. Mas você, numa prova de concurso, numa prova da OAB, numa prova do Enem, você não vai questionar. Se o cara está colocando aqui no problema, porque ele tinha o conhecimento disso, né? Ele quer que tu apliques essa situação. Bom, mas relevante valor moral. Aí voltando aqui para o problema, ele quer que faça a aplicação da pena, verifique se é possível a substituição da pena privativa de liberdade e indique o regime de cumprimento de pena. Bom, classificado o problema, fica fácil, né? Não tem muita dificuldade mais aqui. Primeira fase. Primeira fase, nós já sabemos, é a fase das circunstâncias judiciais. E eu, então, nessa primeira fase, vou primeiro achar o grau médio da pena. Grau médio da pena. Vou escrever aqui. Grau médio da pena. GMP é igual o quê? Pena máxima mais pena mínima dividido por 2. Quanto é a pena máxima desse crime? 1 ano. 1 ano não são 12 meses? Mais 3 meses, que é a pena mínima, dividido por 2, não é isso? Grau médio da pena vai ser 15 meses dividido por 2, quanto é que dá? Em 7 meses e 15 dias, confere? Não é isso? 7 meses e meio, 7 meses e 15 dias. Tá? Ora, calculado o grau médio da pena, eu vou achar agora o PB. PB é a pena base. PB vai ser igual. Tem mais aqui. O grau médio da pena, mais ou menos, as circunstâncias judiciais. PB. PB vai ser igual. Qual é o grau médio da pena? 7 meses e 15 dias, mais ou menos, circunstâncias judiciais. Abre o parêntese. Eu tenho várias entradas na polícia que aumenta de 1 mês, mau caráter que aumenta mais 1 mês, crime praticado à noite, mais dificuldade de se apurar e de se punir a criminalidade, mais 1 mês. Quanto é que eu vou ter aqui? PB, 10 meses e 15 dias. Confere? 7, 8, 9, 10. Confere? E 15 dias.
A senhora está me olhando com esse olhar 43 por quê? Não entendeu? Entendeu. Beleza. Aí, eu vou para a segunda fase, ó. Segunda fase é a fase das agravantes e atenuantes. Primeira fase, circunstância judicial. Segunda fase, agravante, atenuante. Terceira fase, causa de aumento e diminuição. A segunda fase é representada por essa equação. 2F é igual a 1F mais ou menos agravante ou atenuante. Beleza? 2F é igual. Qual é a pena base aqui, que é a pena da primeira fase? 10 meses e 15 dias, mais ou menos. Quantas agravantes eu tenho aqui? Eu tenho uma agravante, que é a vítima enferma, então vai aumentar pelo fato dele ter praticado o crime, supostamente no problema porque ele tinha consciência de que a vítima era enferma, eu vou aumentar 1 mês. E como foi praticado por relevante valor moral, eu vou diminuir em 1 mês. Esse daqui corta com esse daqui, e no 2F eu continuo tendo os 10 meses e 15 dias. Alguma dúvida até aqui? Cortei uma pela outra. Nós já vimos que no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, você só deve considerar a que mais prepondera sobre a outra, e nós explicamos, se eu tiver uma positiva e uma negativa, uma vai anular a outra. Foi o que ele leu, esse rapaz, cuja camisa está escrita call, eu não sei o que significa call. Muito bem. Aí eu vou para a terceira fase. A terceira fase é a fase das majorantes ou minorantes, também chamada fase das causas de aumento e diminuição. O senhor não entendeu aí? Levantou a mão assim? Ou é torcicolo mesmo? Tá. Terceira fase é igual à pena da segunda fase, mais ou menos, majorantes e minorantes. Terceira fase. Segunda fase, quanto é que deu? 10 meses e 15 dias, mais ou menos. Aí, gente, eu só tenho aqui uma majorante, que vai fazer com que essa pena aqui seja dobrada, né? Então, aqui eu vou aplicar a pena em dobro. Por quê? Porque houve emprego de arma, não foi isso? Qual é o dobro de 10 meses? 20 meses. Qual é o dobro de 15 dias? 1 mês, né? Ficou 21 meses, não é isso? 20 mais 1. 21 meses é o quê? 1 ano e 9 meses. Então a pena desse crime será 1 ano e 9 meses. Beleza. Até aqui tudo bem? Fácil. Então eu respondo a indagação número 1, letra A. Qual foi faça a aplicação da pena para um crime de constrangimento ilegal, em que o cara tem várias entradas, mau caráter, praticado à noite, com emprego de arma contra a vítima enferma, mesmo que seja por relevante valor social, o cálculo aproximado da pena seria 1 ano e 9 meses. Tá? Professor, beleza. Mas agora eu quero saber
se eu posso substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Beleza, então vamos lá. Olha aqui, é o artigo 44, vamos colocar para os nossos alunos aqui. O artigo 44, ele está bem aqui. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, né? Quando? Inciso 1. A pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Bom, a pena, gente, aqui, ela não é superior a 4 anos. Ela deu 1 ano e 6 meses. 1 ano e 9 meses, perdão. Todavia, a pena não pode ser superior a 4 anos e o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O que vocês acham? Ele chegou lá com emprego de arma. A arma pressupõe o uso de violência, sim ou não? Sim. Então, por esse dispositivo aqui, a pena, tudo bem, é menor que 4 anos, mas por ele ter ido com emprego de arma, pressupõe a violência contra a pessoa. Ele não é reincidente em crime doloso, portanto, por esse inciso, ele poderia ter substituído a pena, e a culpabilidade dos antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a sua substituição seja suficiente. Vocês acham que um elemento com várias entradas, mau caráter, e que pratica constrangimento ilegal com emprego de arma, merece essa substituição? Claro que alguém poderia argumentar na prova, dizer, poxa, professor, mas aqui o cidadão foi condenado a uma pena de 1 ano e 9 meses e por isso ele deveria responder o processo não ficar preso e sim ter aquela pena substituída por uma pena alternativa. Se você enveredar por esse caminho, você pode enveredar, mas você tem que fundamentar muito bem. Porque o correto, tecnicamente falando, é que por ele ter usado arma de fogo, a arma pressupõe a violência e a violência impede. Como também o fato dele ter 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis também o impede da substituição. Então eu vou responder assim. Letra B, né? Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. E finalmente, para a gente dar o nosso intervalo comercial, você vai tomar o seu café, vai lá no banheiro um instantinho e a gente volta na próxima aula, mas de qualquer forma, a letra C é o regime, né? Vou botar a tabelinha de novo aqui. Regime fechado, pena superior a 8 anos. Semiaberto, pena superior a 4, inferior a 8. Aberto, pena inferior a 4. Qual é o regime dele aqui? Aqui é o regime aberto, porque a pena dele é inferior a 4 anos. Pergunto, até aqui,
Alguma dúvida, alguma pergunta?